que você deve estar acompanhando. Primeiro, ele é um serial killer, um psicopata, um sociopata, um maluco, um demoníaco? O que você acha? Vamos começar do princípio, né? E vai ser muito legal. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é exatamente isso, né? A mídia colocando muito foco. E onde você coloca foco, você coloca causas. Como assim, Ricardo? Isso em tudo. Então, quando a gente coloca foco em alguma coisa, aquilo já não é mais uma consequência, mas é a causa de ser aquilo. Pode ser meio confuso, mas é assim, quando a gente está vendo algo que já é uma consequência de uma série de coisas, ele ter feito o primeiro estupro lá quase 12 anos atrás, foi em 2008, até mais anos atrás, e depois vem em todos esses desenlaces de acontecimentos, e chega no cume, ou seja, esse cara não nasceu ontem, ele não nasceu por causa da mídia, ele não nasceu hoje na mata, tem uma história, mas tudo que a gente coloca foco, isso para a nossa cabeça acaba criando como se fosse a maior parte da importância da informação. Então essa é a primeira coisa. Então como se colocou foco, a parte mais importante está sendo como se fosse agora, é como se todo o resto fosse menos importante. E na realidade, a gente vai ver toda essa história e ela é muito importante para culminar nessa ação, nesse comportamento do Lázaro. Então vamos lá. Primeira coisa, onde eu coloco o foco, justamente é onde a coisa cresce, é onde a gente coloca nossa maior atenção. Tanto é que eu sempre falei, na Covid, a gente foi bombardeado pela informação do terror. Ou seja, a gente só via o lado das mortes diárias, da somatória das mortes e do que não estava dando certo. Então a gente via lá as covas abertas, as pessoas em desespero, e eu nunca vi, por exemplo, a Rede Globo mostrando os recuperados. Eu nunca vi a Rede Globo, por exemplo, mostrando quantas pessoas por dia se curavam e chegavam a 40 mil, 50 mil, 60 mil. Então, onde eu coloco o foco... O foco estava na tragédia, né? E parece que aquilo é a causa, e na realidade é a consequência. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. Segunda coisa, que você me perguntou, ele seria um serial killer? Qual que é a definição de serial killer? Quando existe uma assinatura de pelo menos 2 ou 3 mortes. Como assim, Ricardo? Então vamos lá. Eu vou matar mulheres de cabelos longos com faca. Então, se eu fizer isso 3 vezes, eu estou tendo uma assinatura no meu modus operandi. Eu vou procurar crianças na faixa etária de 5 a 9 anos, vou estuprar e mutilar e jogar o corpo no mato. Fiz isso 2, 3 vezes, existe um assassinato em série. Ou seja, existe um objetivo onde eu me coloco para seguir aquele objetivo. Esse é um serial killer. Ou seja, ele não vai matar ninguém fora daqueles padrões. Ricardo, me dá um exemplo de serial killer brasileiro. O maníaco do parque. E ele era muito mais serial killer do que um maníaco sexual. Porque muitas vezes ele não conseguiu a penetração, porque ele tinha um problema de ereção. Ele tinha um problema muito sério no pênis dele. Então acabava que ele mordia, ele mutilava com os dentes, com faca, ele humilhava e ele botava os corpos em posições ali que ele dizia pornográficas. Então ele pegava as meninas na mesma faixa etária, da mesma maneira, levava para o mesmo lugar e a morte era exatamente igual. O Lázaro faz a mesma coisa? Não. Então já é errado, que estamos dizendo serial killer de Brasília já está errado, certo? Exatamente, não é um serial killer. Na minha opinião, deixa eu deixar daqui a um pouquinho o que ele é de fato e vamos contar aqui exatamente como ele faz. Desde 2008, mais ou menos, que acho que foi o primeiro deles, acho que foi 2008, ele foi atacar uma moça, isso é o que se tem documentado. Pode ter começado antes? Pode. Tanto é que tem muita coisa agora aparecendo e estão dando crédito a ele. Por quê? Vou explicar também por quê. Então vamos lá. Ele tenta entrar na casa de uma mulher e ela acredita que ela seria estuprada por ele e tudo mais. Ele não consegue entrar na casa. Aí 2 homens vizinhos viram os gritos dessa mulher, porque a mulher estava sozinha.
ele não entra na casa, ele foge, e esses 2 homens são assassinados. Então, o primeiro BO dele, a primeira conta lá na capivara dele, foi esse assassinato desses 2 homens. Os 2 homens, era o objetivo dele, final? Não, não era. O objetivo dele, final, era pegar essa mulher. Aí muita gente diz assim, nossa, ela era o amor da vida dele, ou ele se apaixonou, um amor platônico, ele queria... Não, é aleatório. Eu disse isso, inclusive, eu dei 3 horas, fiquei 3 horas no Balanço Geral na sexta-feira, explicando um monte de coisa que eu vou explicar aqui também. E depois eu não tinha contato com essa reportagem, foi colocada junto ali, ao vivo ali comigo, que ela falou assim, eu nunca tinha visto ele, nunca tinha cruzado com ele, nunca soube de nada dele. Quando você tem esse amor platônico, essa perseguição, você percebe. Então você sabe que existe alguém ali com uma compulsão, uma tara, algo que você, um stalker, né? Aquela pessoa, né? que fica ali em cima da pessoa. E durante todo esse período, ou seja, de 2008, 2009, até hoje, ele tem várias formas de agressão. Então, ele já bateu e não matou, ele já estuprou, ele já fez sadismo, ou seja, catou todas as pessoas e colocou as pessoas ali todas nuas para servirem a ele. Ele apartava os homens e ficava com as mulheres. Teve um caso que 2 mulheres ficaram cozinhando para ele, e ele ali tirando foto das mulheres, filmando as mulheres, e depois foi embora. Então ele fez ali o sadismo. Algumas ele estupra quando ele estava com o irmão ainda, ele estupra e não mata, outras ele estupra e mata. Então você percebe que não existe um modus operandi. Existe uma situação onde o que eu encontrei, onde se repete em todas, sempre tem mulher e sempre tem algum tipo de abuso. Eu vejo ele mais como um maníaco sexual do que um serial killer. Ou seja, a mulher, eu vou usufruir dessa mulher. Ou como de maneira sádica, ou sexual. Exatamente. Ou de maneira sádica, de humilhação, ou vou bater nessa mulher, vou judiar dessa mulher, vou subjugar essa mulher, como algumas relataram, ou vou estuprar e vou matar, ou estuprar e matar essas mulheres. Então, os homens que ele mata são sequelas. Esse homem está me dando trabalho, então vou matar. Ele fez sai da isso. frente. Exatamente. Então ele põe para lá. Se não me der trabalho, vai ficar ali. Me deu trabalho, eu mato. Então, simplesmente tirar os ruídos da compulsão dele, da tara dele. Entendi. E ele tem o que tem muito mais dentro da repetição. E isso não entra como um serial killer. Por quê? Porque ele busca qualquer tipo de mulher aleatoriamente. O serial, ele estuda a vítima. O serial, ele vai atrás, tem que ser exatamente aquela. E ele está muito mais pro psicopata desorganizado do que o psicopata organizado. Vamos levantar alguns mitos. Então vamos lá. Olha lá, alguém fala assim, ele tem ódio por mulheres? Não. Muito provavelmente isso que eu ia falar, porque eu li isso em algum lugar. Não, sabe por quê? Se ele tivesse, onde ele não conseguiu, ele voltaria, por exemplo. O psicopata é muito mais ele do que as outras pessoas. A tara está nele, não no outro. Eu não tenho ódio de quem eu vou me usufruir. O psicopata pensando. É que sabe o que acontece? Muitas vezes a gente pensa com a nossa cabeça. Então a gente olha para o psicopata e pensa com a nossa cabeça. O psicopata, que é o transtorno de personalidade antissocial na psiquiatria, e não o adjetivo psicopata, que a gente costuma falar, nossa, esse cara é um psicopata, que é o cara que é mau, é o cara que é violento. Não, esse é um cara mau, esse é um cara violento, é um assassino, é um transgressor. Só que meio que popularizou esse adjetivo de psicopata. Psicopata, na psiquiatria, lá no DSM-5, é transtorno de personalidade antissocial, que tem algumas características. A principal característica do psicopata ele não tem empatia pelo outro, ele não tem compaixão pelo outro, ele não consegue perceber a dor do outro. Ou seja, ele não tem ódio das vítimas. A vítima faz parte do jogo mental dele. Ou seja, elas fazem partes e peças do quebra-cabeça ao qual eu monto para que eu me divirta. Então não existe ódio
naquelas pessoas. Ele é muito mais a realização do desejo dele, da tara dele, e normalmente isso vai escalando. E você percebe isso, muitas vezes, em outros psicopatas, que eles primeiro treinam com pequenos animais, às vezes com o irmãozinho, às vezes com pessoas mais vulneráveis, e aí vai crescendo. E aí, de repente, dá um clique e fala, uau, e se eu fizesse com uma pessoa? E aí ele começa a testar, ele tenta pegar uma pessoa. E a gente vê que no caso dele, parece que é um psicopata sem modus operantes, e que está refinando, esse é o termo usado, na sua forma de conseguir prazer. Ou seja, ele está testando, olha que loucura isso, né? Ele está testando o que mais dá prazer a ele.